Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Constitucional em Pauta. Vamos dar seguimento então ao nosso estudo introdutório da aplicabilidade das normas constitucionais, mais especificamente na parte no qual falamos sobre algumas terminologias. Vamos finalizar a nossa aula passada, tá? Então, primeiramente, não se esqueçam de deixar o like e também qualquer dúvida sobre o tema podem colocar nos comentários, irei respondê-los. Se inscrevam no canal para receberem notificações sempre que houver um vídeo novo no canal. Então, chega mais, Constitucional! Seguindo, vamos ter a eficácia. A eficácia, ela é uma aptidão que uma norma ela tem de produzir aqui os seus efeitos, tá? Produzir os seus efeitos. Assim, norma eficaz é aquela que está apta a produzir os seus efeitos. Normalmente, a eficácia ela opera-se a partir então da publicação da norma. Publicada a norma, está então aqui apta a produzir os seus efeitos. É claro, quando existe a exceção da parte da vacatio legis, tá? Então, em outras palavras, podemos dizer que a norma ela é eficaz a partir do momento em que ela, de fato, vai começar a produzir os seus efeitos nos quais ela foi criada. Isto é, aqueles efeitos que justificam a sua própria existência no ordenamento jurídico, já estando aqui apta a produzir tantos os seus efeitos jurídicos que são próprios. Dito isso, a capacidade de produzir efeitos ela vai depender de certos requisitos. Alguns são de natureza fática, outros requisitos vão ser de natureza técnico-normativa, tá? Então, aqui dentro, a gente vai entrar na questão da qualidade de eficácia de uma norma jurídica, no qual ela pode ser vista, então, de dois prismas, tá? Então, a gente vai ter a questão da eficácia jurídica, que também pode ser chamada de eficácia técnico-normativa, e também a eficácia social, né? Então, a eficácia ela pode ser vista por esses dois grandes prismas. Uma norma ela pode ser eficaz ou ineficaz em razão de questões sociais, concretas, existenciais, ou então por questões técnico-normativas. Em outras palavras, dentro da eficácia, vamos ter, como falamos, uma norma que pode ser vista do ponto de vista social e do ponto de vista jurídico. A eficácia social é o respeito da legislação por meio da população. Já a eficácia jurídica de uma norma é a possibilidade de produção de efeitos concretos. Se uma lei ela pode produzir efeitos, tem eficácia que pode variar quanto à sua intensidade. Então, de fato, as normas constitucionais elas vão ter aqui uma eficácia variada, né? Que vamos ver mais para frente. A gente tem vários efeitos, né? Várias classificações de eficácia. Né? A gente tem a limitada, a plena e também a contida. Então, algumas normas constitucionais produzem muitos efeitos e outras normas constitucionais produzem poucos efeitos. Então, quando se diz que uma norma ela garante algum direito, mas os termos pelos quais o Estado conformará esse direito serão regulamentados de modo melhor posteriormente, significa que essa tal norma ela já é válida, ela é vigente, está em vigor, mas nesse caso falta uma eficácia técnica. Isso quer dizer, a norma ela está dependendo de outras normas não para existir, tá? Porque ela já existe, ela tem validade, ela é vigente e está em vigor, mas o que falta é uma eficácia técnica. Então, ela precisa de efetividade para ser aplicada. Ela precisa estar efetivamente aplicada para, então, produzir, assim, todos os seus efeitos no mundo concreto. Então, para a gente elucidar melhor, né, todas essas questões, tanto da eficácia jurídica quanto da eficácia social, eficácia social a gente vai falar um pouquinho também mais à frente, mas só para ter um exemplo, para a gente elucidar bem, aí eu trouxe aqui para vocês o artigo 37 da nossa Constituição. O artigo 37 da nossa Constituição, com o inciso 7, que vai falar o seguinte: artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, inciso 7, o direito de greve, tá? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, tá? Lei específica. Então, temos aqui, para exemplo, da eficácia técnica e social. Então, primeiramente, na parte técnica, vamos ter aqui a necessidade de uma implementação de uma lei específica para que essa norma ela esteja plena para aplicar todos os seus efeitos, tá? Porém, do jeito que essa norma ela está, ela já produz uma eficácia técnico-normativa. É aquilo que falamos. Ela já tem validade, ela está em vigência, tem vigor, porém, mesmo assim, ela não tem uma eficácia, tá? Ela não tem tudo, ela não é plena, ela não tem uma determinada eficácia, que seria, neste caso, o que falta, a eficácia social. Ela produz efeitos na esfera da eficácia técnico-normativa. Por quê? Porque essa norma, ela serve também como parâmetro de constitucionalidade, visto que é uma norma que está inserida na nossa Constituição. Então, nenhuma outra norma que esteja abaixo dela pode contradizer essa norma descrita aqui no artigo 37, inciso 7 da nossa Constituição. O que acontece? Ela vai ter uma eficácia mínima, tá? Ela vai ter uma eficácia mínima e a gente vai ver mais para frente. O que acontece? A gente tem que é direito de greve dos servidores, né? Esse direito já existe, o direito já está ali. O que não existe é a lei específica que vai tratar dos termos e os limites, tá? Os limites dessa greve. O que não pode acontecer é uma norma abaixo da Constituição, né? Uma norma, por exemplo, uma lei ordinária que vai trazer ali que os servidores públicos não têm direito de greve. Isso vai totalmente contradizer o que está escrito na nossa Constituição. Aí sim, esse inciso ele vai ter aqui uma eficácia técnico-normativa, do qual vai trazer a inconstitucionalidade dessa lei. Só o que acontece? O que a gente vai falar agora, ela não tem uma implementação social. Ela não vai surtir efeitos no mundo concreto, porque sem existir uma lei específica, não haverá no mundo concreto o direito de greve dos servidores públicos. Tá? É claro, aqui é só título de exemplo, porque já existe dentro dessa parte do direito de greve a implementação análoga ao direito de greve da CLT, né? Mas aqui é só por questões de exemplificação, tá, pessoal? Então, dentro dessa eficácia social, se houver a implementação, né, se houver a criação dessa lei específica falando sobre direito de greve, então essa norma do direito de greve dos servidores públicos, ela está plena. Ela vai tanto ter uma eficácia técnico-normativa, que a gente comentou, e também ela vai ter uma eficácia social, porque ela vai surtir todos os seus efeitos, tanto a técnico-normativa quanto no mundo concreto, tá, pessoal? Então, seguindo, vamos ter também a efetividade, eficiência ou eficácia social. Bom, por tudo que a gente falou até agora, né, ali dentro da parte da eficácia, essa parte da efetividade vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, essa efetividade, eficiência ou também chamada de eficácia social, ela relaciona-se com a produção, tá? Com a produção concreta dos efeitos da norma, produção concreta dos efeitos da norma, considerando-se então norma efetiva aquela que está sendo voluntariamente adimplida, implementada, cumprida no dia a dia, na prática, tá, pessoal? Então, a eficácia social ou efetividade, ela está intimamente ligada à função social da norma e também da realização do direito. Sendo assim, somente pelo fato de essa norma existir, ela ser válida, vigente e eficaz, não garante por si só aqui que os efeitos por ela pretendidos serão efetivamente alcançados. Para ter efetividade, é necessário que a norma ela cumpra a sua finalidade, atenda à sua função social para a qual foi criada. Então, algumas normas constitucionais, em especial as que tratam de direitos fundamentais sociais, elas apresentam aqui sérios problemas de efetividade
em razão da limitação orçamentária ou de omissões inconstitucionais em sua regulamentação. É o que ocorre aqui, por exemplo, no caso do direito à moradia, né, que está lá no nosso artigo 6º da Constituição. Então, por limitações orçamentárias, a gente não consegue implementar esse direito no mundo concreto, assim, para todos, né? Então, seria bem complicado em relação a essa questão do direito à moradia, né? Todos têm direito à moradia, só que existem essas questões de limitações orçamentárias dentro do nosso Estado. Seguindo, vamos ter a aplicabilidade. Aplicabilidade é a qualidade que se relaciona à possibilidade de aplicação de uma norma. Assim, diz que uma norma ela tem aplicabilidade quando ela é aplicável, quando pode ser aplicada em um determinado caso concreto. E para que isso aconteça, existem alguns requisitos que tem que preencher para que a norma ela tenha aplicabilidade. Então, esses requisitos vão ser ela ser vigente, ela ser válida e também ela possuir eficácia, tá? Então, o que seria, né? Ser vigente, ela está ali vigente, ela não ter sido revogada. É claro que falamos daquela exceção em relação a isso, na questão da ultratividade da lei, mas é somente a exceção. A regra, ela está vigente, não está revogada. Ser válida também, tá? Ela precisa, então, ser válida. Neste caso, de ser válida, como falamos, ela precisa cumprir todos os seus requisitos formais e também materiais para, assim, ser dado como válida. E também possuir eficácia, né? Possuir eficácia que debatemos bastante aqui, no qual ela está apta, então, a produzir todos os seus efeitos, né? Ou produzir os seus efeitos, tá, pessoal? Então, em relação a essa parte introdutória, a gente tem essas terminologias e é necessário que a gente traga esses conceitos para não confundir em relação a isso, para a gente ter uma boa noção quando for falar sobre as normas, né? A gente for falar sobre a classificação da aplicabilidade das normas. Eu trouxe também uma questão de concurso para a gente elucidar melhor essa temática, tá? Então a gente tem aqui a questão de 2018, banca CESP, tá? A gente tem julgue o item seguinte acerca da supremacia da Constituição e da aplicabilidade das normas constitucionais. A eficácia da norma constitucional, então, a gente está falando sobre a eficácia. A eficácia da norma constitucional pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, né? Lembra, né, que a gente falou que a eficácia ela pode ser jurídica, também chamada de técnico-normativa, e também ela pode ser social, né? Então aqui fala que a eficácia de uma norma constitucional, só recapitulando, pode ser considerada não só do ponto de vista jurídico, mas também do social, ocorrendo essa eficácia social a partir do respeito à legislação pela população. Um dos quesitos em relação a trazer a função social para a norma, né, trazer assim uma efetividade, é o respeito à legislação pela população. Se a população não tem respeito, né, àquela norma, a gente não tem a efetividade na norma, a gente não tem uma eficácia social da norma, tá? Então, essa resposta daqui, ela vai estar correta, tá? Ela vai estar correta essa questão. A eficácia, ela tanto pode ser técnico-normativa e também ter ali a sua eficácia social. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida que ficou dessa temática, né, introdutória em relação a essa parte, podem deixar nos comentários. Eu vou fazer o máximo para estar respondendo os comentários, né, as dúvidas de vocês, tá, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.